Estamos de volta com o Pai Passando à Frente aqui na TV Pai Eterno. Olha só, nosso santuário aí abençoado pela chuva, completamente tomando aí as imagens da nossa câmera aqui em Trindade. Não dá nem para ver o santuário que está no fundo, né, Cais? A gente conseguia ver, mas está tudo tomado pela chuva. Chuva forte, parece. Chuva forte, que O seja vento. chuva de bênçãos, né? Amém, para todos nós. Para todos nós. E que essas bênçãos alcancem você na sua casa, onde você estiver acompanhando a TV Pai Eterno. Que bom, mais uma vez eu falo, que bom é ter a sua alegria, a sua alegria, a sua companhia, a sua alegria também aqui na casa do Pai. Estamos aqui esperando a sua mensagem e não estamos sozinhos. Eu, Padre Alexandre e devotos que vêm ao santuário. Devotos que vêm ao santuário. Inclusive descobrimos que são parentes do Padre Paulo Xavier, que colabora aqui no nosso santuário. A dona Betina e também o seu Orlando, né? Sejam bem-vindos aqui no santuário, dona Betina e seu Orlando. Obrigado, padre. Nada. Obrigado. A senhora também, seja bem-vinda, viu, dona Betina? Eu posso segurar o microfone para a senhora para facilitar? Pode aí. Eu fui lá embaixo. Seja bem-vinda. Nós estamos muito felizes de vocês estarem aqui hoje. Eu fiquei muito satisfeita. Aham. Eu conheço o padre desde 64, eu fui trabalhar no convento. Uhum. Qual convento que a senhora trabalhou? Lá de Campinas. O de Campinas. Que legal. Padre Jesus, Nossa. padre Angelicar. A senhora conheceu assim... Tudo. Como é que chama o velho daqui, gente? Everson. Não, também conheci. Então quer dizer Nosso padre velhinho que morreu aqui, padre Pelágio. A senhora conheceu o Padre Pelágio? Eu morei, você sabe do... Essa senhora trabalhou em 64, o Padre Pelágio morreu em que a senhora 61. conheceu o Padre Pelágio. Mas eu morei aqui em O Trindade. microfone. Eu morei aqui em Trindade, morei do lado de baixo da igreja. A senhora chegou a ter contato com ele? No beco do Tentem. No Beco do Tentem. Ainda existe esse beco lá? Existe. A senhora chegou a ter contato com o Padre Pelágio? Eu levava biscoitinho frito para ele. Olha, meu Que Deus. chique. Não só teve contato, mas ele levava biscoitinho frito para ele. Por que a senhora parou com Eu essa ia tradição? na missa. E cadê o do Padre Alexandre? Por que a senhora parou com essa tradição de trazer biscoitinho frito para os padres? Ué? Que é Cadê, isso? dona? Eu morava ali no beco do Tentem e eu saía para a missa das 6 horas da manhã. A matriz. Não é? É porque nos últimos anos de vida dele, ele morou ali. Morava lá. Depois que ele foi para Campinas, porque ficou mais doente, pegou a chuva, infelizmente teve a pneumonia e veio a falecer. O Livre Bueno, Uhum. também eu conheci. Olha, a senhora, Muita então, história, hein, a senhora Dona tem aí uma história de muita proximidade com os redentoristas. Padre Tito, muito. Os padres celebravam a missa em Aurilândia e era hospedado da casa do meu tio. Olha aí, gente, que E meu tio beleza. foi o que... Como é que fala? Acolheu os Que acolheu os padres em casa. Ele que doou o terreno para a cidade lá de Santa Luzia. De Santa Luzia. Olha só, dona Dona Betina. E os padres eram hospedados da casa do meu tio. Prazer conhecer essa história da senhora, viu? Realmente, uma história bonita, de proximidade com o trabalho dos missionários redentoristas. Certamente sabe falar o nome de padre que nem eu conheço a história. E olha que eu tô aqui já há quase 12 anos na congregação e não ouvi falar de todos os padres, principalmente os alemães, que a senhora teve a oportunidade de conhecer. Isso para nós é significativo, porque a nossa geração já não teve contato com os últimos padres alemães, da época do Padre Pelágio, por exemplo, para cá, que vieram para o Brasil, morreram aqui e não tiveram oportunidade de voltar. Foram os últimos alemães que vieram para o Brasil. Quando o padre Pelágio morreu, eu estava morando na roça. Morava na roça, não morava em Campinas. Não estava mais. Né? Então a senhora trabalhou naquele convento grande que Trabalhei hoje é o naquele Gustavo Ritter, que fica atrás da matriz de Campinas, isso? É. Olha só, que bacana. Trabalhei ali O muito senhor, tempo. seu Orlando, E o senhor, seu Orlando? qual que é a ligação com o santuário? O senhor sempre vem aqui? Velho. Eu tenho minha mãe que mora em Turvânia, irmã. Minha mãe está com 97 anos. Muito devota, muito religiosa. A minha família, graças a Deus, sempre foi muito devota e é muito devota, né? Então, toda vez que eu passo, que eu vou para Turvânia ou eu venho de lá para cá, eu passo por aqui. Aqui no venho santuário. assistir missa, Que bem. aqui também. E eu estou fazendo uma novena para uma pessoa, tá, minha esposa que está doente, né, que é a filha da dona Bentina. E hoje já está com 8 dias, amanhã eu termino a minha novena. Eu venho todo dia de Goiânia aqui Para fazer. fazer essa novena, vem rezar por Fé, ela. hein? Por isso A que... gente não vem nem só rezar por uma pessoa só, a gente reza, né, para as pessoas enfermas do mundo inteiro, dos nossos conhecidos,
nossos amigos, né? Mas eu tenho também, assim, bastante conhecimento com muitos padres aí da matriz de Campinas. Eu trabalhei só na igreja de Vila União. Eu fui encontrista lá há mais de 10 anos. Eu era cozinheiro. E o senhor é bom na cozinha, nas panelas, tem tempero... Alguma coisa a gente sabe. Olha aí. Agora vai começar o papo dos cozinheiros, porque o padre também é bom para cozinhar. Mais ou Mas menos. tem um padre que sabe muito mais do que eu. Tem o padre Donizete. Exatamente. O padre Donizete é cozinheiro oficial. Eu sou cozinheiro no anonimato, amador, para mim. Eu tenho que pegar umas aulas com ele aí, que tem muita coisa, viu? E não só na parte de ensinar as receitas, mas também de contar histórias, né? Acho Exatamente. Esse é o grande atrativo do programa do Padre Donizete, um homem com muita experiência que conta histórias assim como vocês também tem tantas histórias aí para contar pra gente. Gostei. E aquela moça lá é o que do senhor? Neta. É minha bisneta. Da senhora bisneta já, da senhora bisneta, neta dele. Neta. Só para entender, o senhor então é casado com a filha da dona Betina. Sim. Sua esposa não veio porque tá fazendo... Tá enferma. Tá enfermo, tá fazendo tratamento. Tá. Mas tá bem? Na verdade é o seguinte, a gente pede a Deus que todo dia ela melhore cada dia mais, certo? Mas está fazendo tratamento, mas é um tratamento assim prolongado, né? Então a gente espera que o Divino Pai Eterno, a gente tem certeza dessa parte. Com certeza. Né? Que ela vai recuperar e tudo vai dar certo. Com certeza. Já deu certo. Já deu, a gente entrega no Pai Eterno e confia. Deus e tudo já deu certo. Com certeza. E lá onde vocês moram, o povo é cheio de fé também no Pai Eterno? É um povo religioso? E aí, dona Betina? Eu mesmo, falar a verdade, eu não conheço vizinho. Não? Não. Fica mais na casa Quando da eu senhora? fui para lá, eu quebrei esse braço aqui em 2 lugares, quebrei aqui a perna que o fêmur. Então, muito raramente eu saio na porta. Eu só fico lá para dentro. Eu não conheço vizinho lá, eu não conheço igreja. Mas recebe a presença e a visita dos familiares? Não, da minha família, sim. Ah, a família vai lá fazer uma visita para a senhora? Minha família vai. Inclusive, eu moro com eles. E aí, e de vez em quando a senhora faz também uns bolos bons para esse pessoal lá? Eu fazia, ultimamente eu estou fazendo mais. Mas eu fazia muito bolo, eu fazia dona muita Betina, comida boa. Agora chegou a hora do pessoal fazer para a senhora, né? Agora eles fazem para mim. Ah, mas olha, não é a mesma coisa não. Não é a mesma coisa não. O povo hoje não cozinha bem igual o povo antigamente, não. Não cozinha, não. Não, mas cozinha, padre. Cozinha. Cozinha, mas sabe o que acontece? É porque hoje já pega pronto, é muito mais fácil. Antigamente. Hoje é muito mais fácil. Pronto. Hoje, em vez da pessoa falar assim, não, vou fazer um bolo, eu vou na panificadora, é muito mais rápido. Pois é. Não, e mais. Não era só chegar com teus ingredientes na mesa. Antigamente, certamente, não sei se vocês tiveram essa experiência, mas eu vou na casa dos meus avós, eu escuto eles dizer, não, hoje vai fazer um pão de queijo, vocês têm o polvilho pronto, vocês compram o queijo pronto, vocês têm o ovo colhido, a gente não, tinha que ir lá ficar esperando a galinha botar, pegar os melhores ovos, fazer o polvilho, esperar o queijo ficar no ponto, a gente fazia tudo para depois fazer o pão de queijo. Não, a gente trabalhava na lavoura, né? Então o que acontece? A gente tinha que plantar a rama de mandioca, esperar 1 ano para poder fazer o polvilho para depois. E fazer polvilho é difícil, né, seu Orlando? Esse ano para colher no ano que vem. Aí era tudo mais difícil. Hoje, se você não quiser fazer o pão de queijo, você compra ele pronto na padaria, não é a mesma coisa, mas se você quiser fazer, você já tem os ingredientes ali, só amassar. Pronto. E tem gente que erra. E tem gente que ainda erra o ponto do pão de queijo. Eu não falo nada não, viu, padre? Eu não falo nada não. Eita, é ruim pra cozinhar. Não, tem coisa que eu faço bom, mas pão de queijo, minha mãe, uma vez eu fiz pão de queijo, minha mãe veio me visitar, eu fui fazer pão de queijo, minha mãe, isso aqui não é pão de queijo, não, é rochinha de queijo. Ficou duro o pão de queijo. Ei, Gilmar, não pode contar com pão de queijo em casa. Gilmar, não pode contar com pão de queijo em casa. Eu tenho uma filha que ela prefere ela fazer. Olha, deve ficar uma delícia. Não compra nada. Isso é bom, isso é bom. É bom quando tudo a gente... pronto. É bom quando a gente Ela tem que fazer. É bom quando a gente tem na família alguém que mantém essas tradições. Porque eu fico pensando hoje, e olha que eu sou assim, eu tenho idade para ser neto de vocês também, como mesmo sendo padre, mas a gente está perdendo essas tradições que eram tão importantes, como, por exemplo, o fato de cozinhar. Cozinhar hoje se tornou uma necessidade e, ao mesmo tempo, algo que, se não ficar pronto com certa rapidez, a gente já começa a reclamar. Antes, não. Olha para você ver os processos, né, que eles contam para a gente de plantar a mandioca, esperar 1 mês, 1 ano
para ela ficar no ponto para colher, fazer o polvilho. Isso tudo reunia a família, Sim, porque eram momentos em que a família se reunia. Por exemplo, pamonhada. Hoje é muito raro a gente ver as famílias que se reúnem para fazer uma pamonhada. Antigamente isso era comum, todo mundo ia de manhãzinha para poder colher o milho, se uniam para poder limpar, juntar os cabelos, cortar, tinha quem ia ralar, tinha quem ia temperar a massa, tinha quem ia fazer a linguiça, preparar o queijo. Aquela união, né, Aquela padre? união. Hoje a gente vai perdendo aos poucos e não podemos deixar isso perder, né? Mas eu vou falar uma coisa para o senhor, padre. Aos poucos vão passando, vão perdendo. Porque eu, por exemplo, eu estou com 71 anos, né? A minha mãe 97, meus irmãos também já... Né? Então essa geração da minha época já está se passando também. Então não vai haver mais esse tipo de coisa. Vão chegando outras formas. Outras pessoas. Eu até desafio... É neta do senhor, né? Como é que é o nome dela? Natália. Natália, você sabe temperar uma massa de pamonha? Não sabe nem como que faz isso. Eu sei. Eu sei, não sabe. Então, olha para você ver a diferença, né? Então, são tradições que a gente precisava deixar entre família, né? E que bom que, assim, mesmo a gente sabendo que os mais jovens aí, às vezes, porque estão focados em outras coisas, não é por preguiça, é porque estão focados em outras coisas, que bom seria que eles também aprendessem a tradição dos pais, né? Para não deixar essas coisas morrerem, pelo menos os momentos em que a família estaria reunida. Quantos anos a senhora tem, dona Betina? 92. 92. O senhor, 71. Estão aqui falando com a gente. Com certeza devem cuidar da saúde, né, Eu padre? trabalho ainda. Olha, e trabalha. Trabalha ainda até hoje. Eu aposentei, mas continuo trabalhando. Olha aí. E a gente continua por aqui. Estou indo aqui ao encontro do padre Alexandre e eu tenho certeza, padre, e também, claro, dos devotos, que eles nessa luta de sempre na vida, encontrando a família, tudo, eles com certeza sempre cultivaram a fé no Pai Eterno. A fé. E também, eu queria que a dona Betina, depois do senhor Orlando, vou contar para nós como que vocês fazem para poder, ainda hoje, ter disposição para rezar, para trabalhar, para fazer as coisas de casa todos os dias. Lá em casa, tem segredo? A minha televisão é dia e noite Pai Eterno. Amém. Oi, que bem. Amém. Graças a Deus eu rezo todo dia. E nós temos uma comunidade que agora está no... Como é que chama lá? Santa Luzia? Não, lá onde a Adete mora, como é que São chama Sebastião. lá? Não, como é que a Adete chama aquele setor? Lá no... Parque João Brás. Parque João Brás. Pois primeiro eu rezava lá na Vila São José, o terço São Sebastião. Todo dia 20 nós juntas e reza o terço São Sebastião. Agora está lá no João Brás. João Brás. E a senhora acredita que a oração ajuda a senhora a ter força? E o senhor? Como que o senhor faz ainda para manter aí a força, além da oração, além de rezar muito? O que mais? Ô, padre, acho que primeiramente a pessoa precisa ter fé, né? Confiar, ter fé e não ter preguiça. Olha. Certo? Não ter preguiça. Porque às vezes a preguiça, ela descontrola a pessoa, né? Ah, não, hoje eu estou cansado. Não, a pessoa não pode ter preguiça, não pode ter cansaço. Para poder rezar e servir a Deus, a pessoa não pode medir dificuldade. Eu penso assim comigo, né? Então, eu nunca achei dificuldade para mim rezar, fazer minhas orações. Eu dormia, levantar durante o dia. Porque quando eu estou viajando, eu falo com Deus como se eu estivesse falando com meu irmão, com meu pai. E mesmo na viagem, né? Isso é importante. A constância. Porque vai ter dia que a gente vai ter mais disposição. Tem dia que a gente vai ter mais preguiça, mas mesmo nesse dia a gente precisa manter a disciplina. É o esforço, né? A disciplina. Eu às vezes, por exemplo, quando eu estou viajando longe, mesmo perto, às vezes eu saio e falo assim, senta do meu lado e vamos conversar. Aí eu falo com ele na minha intimidade, como se eu estivesse falando, né, com meu pai, que já faleceu, né, e eu converso com Deus e eu sinto bem. Olha só, Isso é oração, que testemunho bonito. E é assim que nós devemos nos comunicar com Deus mesmo, com alguém que está próximo de nós, como um amigo, como um companheiro que está com a gente em todas as horas. E não rezar olhando para o céu, pensar que Deus está de lá, não está nem me escutando. Está longe, não. A nossa oração tem que ser assim. É um diálogo entre duas pessoas, né? Eu falo, Deus me escuta, mas também que o meu coração esteja pronto para escutar o que Deus quer me dizer, né? E olha,
Gostei demais desse bate-papo hoje, nessa tarde Pois com a é, gente. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Queria aproveitar. de conhecer você pessoalmente, o padre. Igualmente. Ela aqui já pela E ó, para rádio, vocês eu já continuar, conhecia há muito tempo. para vocês continuarem rezando, lá do lar, da viagem, tem aqui presente para o senhor colocar no carro ou em casa, a senhora também. Muito obrigado, quer- viu, padre? Muito obrigado, Carinho. Fico feliz de A gente participar quer- do programa e receber esse presente da mão de vocês. Deus Muito abençoe. obrigado. Ó, uma forma de Deus te abençoe agradecer também. vocês, uma forma de agradecer vocês por essa tarde aqui com a gente e para vocês voltarem para casa, lembrando que todas as vezes que quiserem vir aqui, podem vir conversar com a gente, tá bom? Foi uma alegria para nós. Não, eu falei que eu queria vir conversar. Eu tenho muita coisa para contar. Tem muita história. Nós vamos repartir, porque o tempo do programa tá assim, Eu curto, falei hein? pro Paulinho. É. Falei pro Paulinho levar vocês para almoçar com a gente. E nós Pronto. vamos, nós vamos. Pronto. E assim, ó, peraí, senhora, dona Eu já Betina. falei para ele várias vezes. E aí, dona Betina, é o seguinte, a senhora vem hoje, toda vez que estiver passando por aqui, pode descer aqui para conversar com a gente, Isso. tá bom? Vem, tá viu, bom? dona Betina? Amém. abençoe. Vamos pro intervalo, né, Caísa? Podem ficar aqui, a gente vai pro intervalo, pode ficar aqui, dona Betina, a gente vai pro intervalo e volta já já. Tem mais devoto para conversar com a gente. Isso mesmo.